Quantas vezes na sua vida você já parou para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos? Quantas vezes você já parou para apreciar o entardecer e tirar uma foto? Ou somente apreciar? Quantas vezes você leu um bom livro e deixou a sua mente viajar para aquele universo de criatividade? Quantas vezes você abraçou uma criança, conversou com um idoso, passou um tempo de qualidade com seus amigos? Quantas vezes você apreciou os pássaros voando somente por achar lindo ao entardecer? Quantas vezes você olhou para as árvores e apreciou as folhas balançando, ou o cheiro das flores, ou como você se sente quando o vento bate no seu rosto? Ouvir uma boa música, ler um bom livro, estudar, dançar, conversar, tudo isso é contemplar o belo. Mas a gente tem vivido numa sociedade muito ansiosa. Uma sociedade que não sabe apreciar os prazeres, os verdadeiros prazeres da vida. As crianças e os adolescentes de hoje em dia, por exemplo, você não vê eles brincando na rua ou se divertindo. Até porque há muita violência, ok? Eu sei. Mas antigamente era tão normal. Era normal você ver as crianças brincando, sem nenhum perigo. Algumas se machucavam, mas logo estavam brincando de novo. Hoje em dia você vê elas só nas telas dos telefones, vendo coisa que não vai acrescentar em nada. Muito pelo contrário. Os adultos, por exemplo, eles também estão trocando o que há de mais valioso na vida deles por prazeres passageiros. Nós vivemos numa sociedade que quer tudo agora, quer tudo pronto, na mesma hora. Podemos dizer que isso é como se fosse um fast food emocional. Augusto Curry diz isso nos livros dele. Um fast food emocional. Eu quero agora, pra já. Minha rotina tá corrida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente para de contemplar o belo. Para de apreciar as obras do Criador. E as obras do Criador, elas refletem quem Ele é. E isso é algo muito sério, tá? É sério porque parar de contemplar o belo acarreta diversas consequências nos nossos jovens, por exemplo. Consequências como drogas, violência, depressão, suicídio, ansiedade. E é muito difícil a gente voltar para esse lugar inicial. Vai me dizer que quando você era criança você nunca parou? Nossa, que gracinha disso! Nossa, olha isso, mamãe, esse passarinho! Precisamos voltar para esse lugar. Precisamos voltar para esse lugar de sensibilidade no sentir, no ver, no tocar, no falar. Essa sensibilidade de apreciar a criação. Só que muitas pessoas hoje estão tão ocupadas com tantas coisas nessa vida que nem sequer observam as pequenas coisas. Muitas pessoas podem estar tão ansiosas com seus problemas, com suas dificuldades, que escolhem simplesmente não ver aquilo que está bem na frente delas. E eu entendo essa dificuldade. Uma vez uma criança perguntou pro pai: Pai, como eu posso ver algo bonito nesse muro rachado, nesse muro trincado? E muitas das vezes a gente pergunta pra nós mesmos: como eu posso ver um propósito nessa situação que eu tô vivendo? Nós fazemos essas perguntas.
Mas a resposta está bem na nossa frente. Precisamos olhar além do que a imagem nos mostra. Precisamos ver além do que aquilo nos mostra. Então, a pergunta que se faria para descobrir sobre o muro, o que tem de belo no muro trincado, seria: quem construiu esse muro? Quais eram os sonhos dessa pessoa que construiu esse muro? O que essa pessoa estava pensando, o que essa pessoa estava sentindo enquanto estava construindo esse muro? Como essa pessoa está agora? As rachaduras do muro, muitas vezes, elas falam palavras inaudíveis. E elas contam uma rica história para aqueles que sabem entender. E nós precisamos aprender a contemplar esses pequenos detalhes que contam histórias. E isso não é somente sobre uma rachadura em um muro, sabe? Um outro exemplo é que muitos intelectuais, muitos políticos, muitos empresários, eles vivem uma vida tão alucinante, tão corriqueira, tão feroz, que eles só sabem falar de problemas de trabalho, de política, de eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. E todos esses estímulos estressantes transformaram a emoção dessas pessoas em um terreno árido. E eu estou falando isso aqui com o maior amor do mundo, porque eu tenho amigos que não são assim. Mas ainda assim, muitos deles têm mansões, carros, roupas, relógios, sapatos, isso, aquilo. Só que ainda assim eles são incapazes de apreciar uma simples flor. São incapazes de brincar de esconde-esconde com uma criança. São incapazes de observar o céu ou a chuva enquanto ela cai sobre a terra. Eles dizem ter muito dinheiro no banco, mas eu me pergunto se eles realmente são ricos. E você? Você gasta seu tempo para observar e apreciar os entardeceres? Para apreciar o brilho das estrelas? Ou simplesmente você está muito ocupado com as coisas e com seus afazeres do dia a dia? Jesus nasceu numa simples manjedoura, rodeado de animais. E com 2 anos, mais ou menos, ele provavelmente estava correndo atrás das borboletas, se sujando com a areia do chão, procurando passarinhos na floresta. E mesmo na sua vulnerabilidade, com tão pouca idade, tão novinho, ele ainda foi perseguido por um rei muito malvado, um rei muito violento. E por conta disso, ele teve que fugir para o Egito com seus pais. E durante aquele percurso, provavelmente ele foi carregado pelos seus pais. Outros momentos ele teve que ir caminhando com as suas perninhas, o que provavelmente o deixou bem cansado. Outros momentos ele provavelmente foi sentado no lombo de um animal, o que provavelmente foi desconfortável. Então nós podemos dizer que sim, Jesus ele foi rodeado de situações estressantes. Essas situações faziam parte da sua rotina, desde muito novinho. Quando ele se tornou adolescente, ele teve que começar a trabalhar e carpinteiro de profissão. Ele tinha que carregar vigas e toras de madeira pesado e ainda aprimorar elas, lapidá-las pacientemente. Então, naqueles momentos, provavelmente o sol refletia no seu rosto, queimava sua pele. Então, Jesus não foi um jovem com muitos privilégios sociais. Tá, Grace, mas onde você quer chegar? Pelas dificuldades e pelos desafios que Jesus viveu em sua vida, pelas situações estressantes que ele passou, era de se esperar que provavelmente a personalidade dele seria moldada de uma forma ansiosa, irritada, intolerante. Mas sabe de uma coisa? Quando Jesus ele abre a boca ao mundo para falar ao mundo, jamais, nem antes, nem agora, e creio que nunca mais,
Nunca se viu alguém tão dócil e tão sereno que nem Jesus. Mesmo pelas perseguições, mesmo pelas rejeições, a sensibilidade de Jesus não foi tirada. Muito pelo contrário. Observar, contemplar as coisas era o que realmente saciava a alma dele. Então, mesmo quando ele estava ali trabalhando, moldando aquelas vigas, Jesus estava tendo a sua personalidade formada. Então, naqueles momentos de trabalho árduo, de sol queimando o rosto dele, o que nunca na glória provavelmente ele teria algo assim. Naqueles momentos, a sua personalidade estava sendo formada, o seu coração, a sua compreensão com nós humanos estava sendo formada. E naqueles momentos ele realmente compreendeu o que a gente sente, como a gente vê as coisas ao nosso redor e como a gente reage com as coisas ao nosso redor. E o carpinteiro de Nazaré, ele se preparou durante 30 anos, escondido, sem que ninguém soubesse dele. Ele se preparou e deixou que o coração dele fosse forjado. E mesmo conhecendo, mesmo estando agora a par das nossas fragilidades, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas insanidades, mesmo estando a par de tudo isso, de como a vida é para nós, ele amou apaixonadamente a humanidade. Ele me amou. Ele amou você. Ele nos amou apaixonadamente. O mais louco de tudo isso é que ele tinha o orgulho de dizer que ele era um ser humano. O Filho do Homem. Mesmo sentindo tudo que a gente sente, ele tinha orgulho de ser Filho do Homem. Então, Jesus, ele não se sentou em bancos de escola clássica, mas ele foi um excelente aprendiz da escola da vida. E ele se superou nessa escola, o que muitas das vezes não acontece conosco. Nós fracassamos, na maioria das vezes. Mas ele não falhou. Ele nunca falha. Então, mesmo após ter se tornado um homem conhecidíssimo, como se fosse uma celebridade nos dias atuais, Jesus, ele não perdeu, mas preservou a sensibilidade e a contemplação do belo. Certa vez, quando Jesus ele já tinha se tornado famosíssimo naquela época, e uma multidão rodeava ele ao redor, espremendo, querendo ouvir ele, querendo ver ele, querendo tocar ele. Quando a comitiva era enorme, simplesmente enorme, então cada pessoa que estava ali, provavelmente, com certeza, tinha um problema que queria que o mestre resolvesse para elas. E enquanto a multidão apertava Jesus, espremia Jesus, Jesus simplesmente para. E a comitiva inteira para junto com ele, pensando, nossa, ele vai fazer agora novos milagres, ele vai dar um discurso eloquente, ele vai fazer isso e ele vai me ajudar. Só que Jesus simplesmente para e olha. E para surpresa de muitos que estavam ali, Jesus arregala o olho como se tivesse visto uma coisa fenomenal, algo muito lindo, algo muito maravilhoso. Eu sou assim quando eu olho o entardecer, o pôr do sol, e eu fico, meu Deus, que lindo! Então Jesus arregala os olhos e fica fascinado com aquilo que ele tá vendo. E as pessoas estão assim, que o mestre tá olhando? Para onde ele tá olhando? E Jesus vai em direção àquilo que ele está olhando, o foco dele. E quando Jesus chega no foco dele e fala, olhem, vejam, as pessoas estão, hã? Ver o quê? Olhar o quê? E Jesus diz, que lírios encantadores. E ele ainda encorajou as pessoas que estavam ali a olhar para os lírios
e apreciar, a contemplar a beleza daquelas flores. E em seguida, Jesus ele faz uma comparação que somente uma pessoa que não perdeu a sensibilidade poderia fazer. Ele fala que aqueles lírios, aquelas flores, nem o maior rei, que foi o mais esplendoroso rei de Israel, que foi Salomão, nem o Salomão se vestira como aqueles lírios. Os discípulos provavelmente naquele momento ficaram confusos, não entenderam o que o mestre estava falando e provavelmente eles pensaram: hã? Como assim? A gente tem tantos problemas para resolver, a gente tem tantos compromissos para cumprir e Jesus faz a gente parar no meio do caminho para falar de flor? Esse é o meu Jesus. Esse é o meu Jesus. Mas Jesus estava querendo naquele momento vacinar aquelas pessoas contra o superficialismo emocional, sabe? A gente vive essa vida correndo demais e parar para apreciar uma flor. Para Jesus foi importante. Se o próprio Jesus parou com uma multidão inteira atrás dele para apreciar uma flor, porque eu e você não faria isso? Porque eu e você andaríamos tão ansiosos, tão ocupados, tão perdidos em nossa própria rotina, em nossos próprios problemas, e não apreciaríamos aquilo que ele fez. Então Jesus, ele foi o maior mestre da contemplação do belo. Muitos ali queriam milagres, queriam resolver seus problemas para já, mas Jesus demonstrou para eles naquele momento que o maior milagre está no segredo de apreciar as pequenas coisas da vida, mesmo aquelas que são imperceptíveis. Então, se você se preocupar com grandes eventos, com prestígio social, com trabalho, e é válido, não estou dizendo que é válido, a gente vive num mundo que é necessário a gente trabalhar por essas coisas para poder sobreviver. Mas se a gente não parar simplesmente para apreciar as pequenas coisas, para ouvir Deus nos pequenos detalhes do seu dia, você não terá saúde emocional. Você não terá qualidade de vida. E isso é uma lei universal. Qualquer pessoa, de qualquer tribo, povo e nação, se não contemplar o belo, creio que não iremos ser capazes de ouvir realmente a voz de Deus. Foi como Elias. Veio terremoto, veio furacão, veio tempestade, mas Deus falou através de uma pequena brisa, uma brisa suave. Então nós temos que aprender a ouvir, temos que aprender a contemplar para poder ouvir a voz do Senhor. E isso é válido porque Jesus, ele contemplava tanto as árvores, as sementes, os pássaros, que ele usava tudo isso, todos esses elementos em suas parábolas para ensinar as pessoas. Então Jesus foi o mestre da contemplação porque ele sempre achou um tempo para poder fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. E você, tem feito mesmo?